bem com vocês? Eu sou a Jéssica do canal Casal Vilaça e hoje eu vou trazer uma receita muito especial para vocês, que é um bolo de chocolate que é simplesmente delicioso. Ele por si só já tem uma massa mais úmida e é um bolo mais consistente. Gente, é simplesmente perfeito. Para quem não sabe, no Brasil eu trabalhei com bolo durante muito tempo, bolo de festa, e acabei fazendo o bolo do nosso casamento também e usei essa massa que eu trouxe aqui para vocês. E eu escolhi essa receita para poder comemorar o aniversário da minha mãe. Hoje, dia 24 de dezembro, é o aniversário dela e eu sei que ela ama essa receita desse bolo. Então, esse vídeo é em homenagem para ela. Mãe, feliz aniversário! Te amo muito! Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês façam essa receita aí na casa de vocês. Essa receita que eu tô fazendo hoje vai ser para poder comemorar o nosso Natal. Como eu disse no vídeo anterior aqui do canal, nós vamos passar o Natal em Peniche, na casa de alguns amigos. Então nós resolvemos fazer essa sobremesa para poder levar, porque é uma sobremesa muito especial para nós e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, comenta aqui embaixo se você tiver dúvida a respeito dos ingredientes, a respeito do preparo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E aproveita e comenta aqui também qual é a sua sobremesa preferida no Natal. Para mim não pode faltar pudim. Pudim é de lei, inclusive eu já fiz o nosso que nós vamos levar também. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes que nós vamos usar para essa receita, mas saibam que aqui eu estou fazendo meia receita, ok? Mas na descrição do vídeo eu vou deixar as medidas exatas para uma receita inteira e também meia receita já tudo calculado para quem quiser fazer uma receita menor. Porque além desse bolo de chocolate aqui, que vai ser recheado, eu fiz também um pudim e também preparei um pavê de pão de mel, que depois eu posso ensinar aqui no canal. Comenta aqui embaixo se vocês querem a receita, mas nesse caso, como vai ter outras sobremesas, eu preferi fazer meia receita para não fazer coisas demais, inclusive porque lá vão ser apenas 10, 11 pessoas, não vai ter muita gente não. Nessa receita aqui, nós vamos usar leite, óleo. O óleo, gente, no bolo de chocolate ajuda o bolo a ficar muito mais úmido do que a manteiga, ok? Ovos, cacau em pó, gente, não é achocolatado, isso aqui é o cacau em pó mesmo. Eu recomendo um cacau que seja aí 50%. O 100% eu acho ele muito amargo, eu não gosto muito para algumas receitas. Esse aqui que eu tô usando é 32%, não é um cacau que eu gosto muito, mas foi o que eu encontrei. Porque o 100% que tinha no supermercado eu acho muito amargo. Açúcar mascavo, que no Brasil o açúcar mascavo é bem diferente desse daqui. Esse daqui tá bem mais clarinho. Vamos ver como que vai ficar o resultado final. Farinha de trigo. Aqui temos café solúvel, depois eu vou explicar para que serve. Aqui temos o fermento, bicarbonato de sódio e uma pitadinha de sal. Primeiro nós vamos começar a misturar os líquidos, então nós vamos colocar os ovos, o óleo e o leite e misturar bem. Vamos acrescentar o açúcar mascavo e mexer novamente. Agora nós vamos incorporar o café solúvel à massa e nós vamos acrescentar 2 colheres de água quente, mexer bem para poder diluir o café e acrescentar aqui na massa. E o café solúvel, gente, ele é responsável por acentuar o sabor do chocolate. Agora nós vamos acrescentar os secos, nós vamos colocar a farinha e o cacau em pó. E é importante passar pela peneira para ficar mais fininho, não ficar nenhuma bolinha, nenhum gruminho, né, de cacau ou de farinha na massa. E agora a gente mistura bem até tudo tá totalmente homogêneo, sem nenhum gruminho de farinha e nem gruminho de cacau em pó. Depois nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes. O fermento em pó, bicarbonato e a pitada de sal. Misture bem também, para ter certeza que todas as partes da massa receberam aí os ingredientes, né? Porque às vezes a gente não mistura muito bem, uma parte do bolo cresce muito mais do que a outra, então precisa fazer isso aí direitinho. O tabuleiro aí, ao invés de juntar com manteiga e farinha, eu prefiro colocar sempre um papel alumínio, porque depois fica muito mais fácil de desenformar o bolo. Para finalizar a massa, eu gosto sempre de misturar um pouquinho também com a espátula, para ter certeza que não ficou nada grudado no fundo e também para dar mais uma mexida ali para poder conseguir juntar o fermento em todas as partes da massa. Agora vamos espalhar bem aqui no tabuleiro e depois disso a gente vai levar para assar a 180, no máximo 200 graus,
por 40 ou 45 minutos. É importante que não fique muito alta a temperatura, gente, para não queimar o fundo do bolo. Se ele ficar um pouquinho torto também não tem problema. Agora, gente, pro recheio do bolo, a gente vai usar aqui um mix de frutas vermelhas. Estou usando mirtilo e também framboesa, açúcar e limão. Com isso aqui a gente vai fazer uma geleia, assim, bem rapidinho, né? A gente vai levar ao fogo, porque eu acho que acentua o sabor das frutas vermelhas. E, gente, não é tão fácil de achar assim no Brasil, mas se vocês não acharem isso, você pode usar morango, tá bom? Que também, né, às vezes não é fácil de achar. Mas usa o que você achar. Aqui em Portugal também não é barato comprar esse tipo de fruta, mas aí você pode comprar para poder fazer num dia especial, uma receita especial. Inclusive, a gente está fazendo isso no Natal. Já para o creme, que a gente vai colocar no meio do bolo também, aqui tem uma lata de leite condensado. Aqui tem meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de maisena. Aqui temos chocolate branco. Era para ter bem mais, mas o problema é que eu comi. Tô sendo sincera. Fica muito bom colocar o chocolate branco aqui no recheio, então se você tiver em casa, coloca aí aproximadamente 50 gramas, tá? Você pode colocar aí meia barrinha daquela que a gente encontra no supermercado, tá? Só não coloca muito porque o recheio vai acabar ficando muito duro, porque o chocolate branco, ele ajuda o recheio a ter mais consistência. Aqui nós vamos fazer tipo uma geleia de frutas vermelhas, com o mirtilo e com a framboesa, o açúcar e o limão. Tá? Aqui a ideia não é derreter as frutas, tá? Aqui a gente só precisa mesmo dar uma leve cozinhada nelas para que as frutas não soltem muita água no meio do recheio. Vamos colocar aqui o açúcar. Vou acrescentar as frutas. O açúcar já começou a derreter melhor. A gente vai acrescentar o limão. O limão aqui, ele vai servir para ajudar as frutas a não ficarem amargas. E, gente, realmente nós não vamos cozinhar muito, é só um pouquinho. Você vai perceber aqui que a framboesa, ela vai dar uma desmanchada, os mirtilos não. Pronto, gente, isso é tudo que a gente quer aqui. Nós não queremos deixar as frutas todas cozidas e deixar que elas desapareçam no meio da geleia. A gente simplesmente vai dar essa cozinhada nela aqui de leve. A framboesa, obviamente, ela vai desmanchar, porque ela é muito mais delicada do que o mirtilo. E aí a gente vai reservar na mesma vasilha que a gente já tinha colocado anteriormente. E vamos deixar aqui para poder esfriar. Agora, para fazer a segunda parte do recheio, é muito simples. A gente vai acrescentar aqui o leite condensado. Gente, eu nem lavei a panela, tá? Não precisa lavar a panela de novo, só para poder fazer isso. Você pode usar mesmo que você fez aí a geleia de frutas vermelhas, porque ninguém merece ficar lavando vasilha o tempo inteiro. Coloca aí o seu chocolate, se você não tiver comido ele todo, como eu. E aqui a gente vai colocar o nosso amido de milho no creme de leite para ajudar a dissolver. E aí a gente vai misturar aqui com um garfinho. Com o garfo, gente, é mais fácil do... Com o garfo, gente, é mais fácil do amido incorporar, que é o creme de leite. E a gente não vai colocar o amido diretamente na mistura, simplesmente para ele não ficar muito... Simplesmente para ele não ficar com muitos gruminhos, porque se a gente colocar direto, a gente vai ver que a gente vai ficar com várias bolinhas de maisena depois. Maisena não, amido. Não vou fazer propaganda para ninguém. Acrescenta aqui. Esse recheio, ele vai ficar mais consistente, mas se vocês acharem que passou um pouquinho do ponto no final, vocês podem colocar um pouquinho de leite, né, pra poder ficar na textura que vocês prefiram, né, mas aí quando você vai acrescentar um leite no final, você precisa colocar com bastante cautela, porque se você colocar muito, você vai passar do ponto e aí vai ficar ralo demais. Eu não quero deixar o meu creme muito ralo, porque na hora de tirar da travessa isso vai dificultar. E aí vai começar a desmanchar tudo. Eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais grosso pra gente conseguir tirar ele com a colher com mais facilidade e colocar num pratinho. Eu gosto de mexer um pouquinho também com um batedor de arame, porque
Isso aqui ajuda a fazer com que o creme fique muito mais lisinho do que mexendo só com uma colher, né, com uma espátula aqui. Se você quer uma textura mais fina, você pode usar o batedor de arame, mas se você não tiver, também não é um problema. Lembrando, pessoal, que até levantar a fervura, vocês podem deixar na temperatura mais alta, mas depois convém baixar a temperatura, porque inclusive, além de evitar com que queime o seu doce, que fique com muitas raspinhas no fundo, você evita também que o doce fique pulando em você, tá? Mas se você for um pouquinho mais perto do que eu, você pega uma panela um pouco maior. Para molhar o nosso bolo, nós vamos usar apenas 3 ingredientes. Aqui eu tenho 3 colheres de cacau em pó. Aqui temos 50 ml aproximadamente, aí dá 2 colheres bem cheias de açúcar mascavo e 200 ml de leite. A gente não vai molhar muito o bolo, tá? A gente vai deixar ele úmido apenas. Agora é muito simples, a gente vai usar a mesma panela que a gente não lavou aquela hora, a gente não vai lavar ela de novo. A gente vai usar a mesma panela, porque eu sou contra esse negócio de ficar lavando panela o tempo inteiro. Vamos colocar aqui o açúcar, o cacau em pó e o leite. Gente, bem simples, nada demais, nada elaborado. É só mesmo para poder deixar o bolo um pouquinho úmido, tá? Então não precisa preocupar muito com isso aqui. Aqui vocês podem usar, no caso vocês não tiverem o cacau em pó, né? Aqui vocês podem usar sim o achocolatado, só diminuir um pouquinho no açúcar. E aqui, gente, não precisa ser uma receita exata para isso. Aqui vai do seu gosto. Se você quiser o bolo mais docinho, você coloca mais um pouco de açúcar. Se você já como eu e gosta um pouco menos doce, é só você colocar menos, tá? Eu gosto de usar açúcar mascavo, mas também não tem problema nenhum se você quiser usar açúcar cristal, que é o açúcar comum. Esquentou, derreteu tudo, ótimo. Não precisa mais ficar aqui esperando ferver nada, porque não tem nada aqui que precisa ser fervido. Eu coloquei a minha caldinha aqui nesse copo de plástico, que é um copo medidor que eu tenho, porque eu vou colocar ele no freezer para me ajudar a esfriar ele mais rápido, porque aqui já são 9h30 da noite, então eu quero agilizar um pouco o processo. Então eu coloco no plástico para poder colocar no freezer. Eu escolhi essa travessa para poder montar o bolo dentro, então a gente vai cortar o bolo e a gente vai encaixar ele para poder fazer a primeira camada de bolo, depois a gente vai molhar e depois a gente vai vir com o recheio todo. Que a gente fez já esfriou, eu vou colocar ela na primeira camada do bolo e depois eu já vou montar aqui na sequência com o recheio. Ou você pode distribuir com a colher, se você tiver aquela... Como que chama aquele potinho que o pessoal coloca maionese, ketchup? Aquele pote que tem um biquinho, gente, não sei o nome disso. Também dá, ajuda a molhar. Ou você pode com a colher, você pode jogar direto do copo, mas não recomendo, porque pode dar errado. Então a gente vai umedecer o bolo, ele não vai ficar muito molhado, é só o suficiente. Agora a gente vai colocar a primeira parte do recheio, que é a parte mais cremosa que a gente fez e reservou. Agora nós vamos espalhar aí no meio do recheio também as frutas que nós levamos ao fogo, e essa calda que tá aí junto com as frutas vai ajudar a dar um sabor incrível aí para sua receita.
Agora nós vamos bater o chantilly. Aqui em Portugal eu encontro essa nata para montar. E o meu ajudante chegou para bater porque não temos uma batedeira. Então Deus nos ajude para fazer isso dar certo. Força, garoto! Força, força, força! Gente, revezamento de braço tá intenso aqui. Nem treino de hit que eu faço não é tão... Bora, não para não, não para, não para, não para. Vai dar, vai dar, vai dar. Nossa. Revezamento intenso. Nossa, vamos a pausa ver. tá ficando curta, a pausa tá ficando curta. Força. Será que vai sair um chantilly aqui, hein? Viu que eu disse que a gente tinha que comprar uma batedeira? Apelou, mudou a... Mudei a estratégia. Mudou a estratégia. Então, vamos ver se deu certo esse chantilly aqui batido na mão. Eu espero que vocês tenham uma batedeira em casa, porque a gente que não tem tá sofrendo. Haja abraço. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Deus. Depois de longos 10 minutos quase. Ah, não deu isso tudo não. Não, não deu. Deixa eu falar que deu 10. Já no final, eu resolvi pegar um pouquinho das frutas, acrescentar 1 colher de açúcar, 2 colheres de água e aí eu levei ao fogo, simplesmente para conseguir extrair um pouquinho de calda aí das frutas, né? Deixar um pouquinho de calda aí vermelhinha para poder me ajudar aí na decoração. Mas se você não quiser fazer esse processo, não tem problema. Aí eu coei, né? Porque eu não preciso das frutas, eu preciso somente da caldinha e é isso que eu vou usar para poder colocar no bolo. Se você fizer isso também, não se esqueça, você precisa deixar essa calda esfriar totalmente, senão vai derreter o seu chantilly. Essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. E queremos desejar para vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal, que curte, comenta, compartilhe o nosso vídeo. Nós queremos desejar para vocês um Feliz Natal e um ótimo final de ano. E também nós desejamos para vocês um 2023 cheio de felicidade, cheio de amor, que vocês possam ter muito tempo com a família de vocês e que vocês tenham uma noite de Natal incrível. Feliz Natal, pessoal. Boas festas. Aproveite aí com a sua família, perto de quem você gosta, quem você ama. E não deixe de fazer essa receita, essa delícia aqui, hein? E quando fizer, comenta aí embaixo se ficou bom, se deu certo. E se sua família gostou também. E eu dei sorte que o meu ajudante chegou aqui no final, mas deu tudo certo. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até agora e até a próxima receita, pessoal. Tchau! Tchau!